capítulo 4 da primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16 a 21. Estamos aí numa série de mensagens nessa carta. De vez em quando saímos um pouco, mas voltamos de novo. Vamos ficar de pé. Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16 a 21. O tema é como vencer o medo do inferno. Como vencer o medo do inferno. 1 João 4, 16 a 21. Um tema bem propício para a Santa Ceia, né? Diz assim: e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois, assim como lhe é, nós também somos neste mundo. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Pai. O final do capítulo 4, ajuda-nos a ir até o fim, Pai. Para a tua glória, fala com a tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, abra seu coração e deixe sua Bíblia aberta. Queridos, o medo é uma das maiores e melhores armas de Satanás para nos paralisar, para nos atemorizar e até por que não dizer, para nos fazer desanimar da caminhada. A palavra grega para medo é phobos, de onde vem a famosa palavra no português fobia. Fobia. O que é fobia? Fobia é o medo exagerado de algo ou de alguma situação, podendo produzir na pessoa uma sensação de terror, ansiedade, perturbação, síndrome do medo. A pessoa tem medo até da própria sombra, tem medo de dormir, tem medo de acordar, tem medo de viver. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que cerca de 19,2 milhões de americanos têm algum tipo de fobia, algum tipo de medo. E os livros de psicologia relacionam aí todos os tipos de fobia, as imagináveis e as inimagináveis. Por exemplo, acrofobia, medo de altura, hidrofobia, medo de água. Sabe que tem gente que tem medo de água? Principalmente no inverno, né? Claustrofobia, medo de lugares fechados. A pessoa não entra no elevador. Claustrofobia não entra. Muitos têm medo do escuro, outros medo de barulho. Medo de lugar aberto, medo de lugar fechado. Muita gente tem medo até de trovões e relâmpagos. É os mais antigos, né? Começou a relampear, fica lá no cantinho, aquele. Alguns entram para o extremo. É um medo não a nível de respeito, mas a nível de pavor. Milhares têm medo da dor, da injeção, do dentista. Alguns têm pavor só em pensar em subir numa escada rolante ou passar numa passarela. Pavor, desespero. E o que falar daqueles que têm medo de estar na multidão? Em lugares públicos, como lojas, shoppings, supermercados, tem gente que não sai. Medo. Algo fora do normal.
E essa é conhecida como fobia social, né, que atinge cerca de 12% da população. Pessoas que têm medo de gente, medo de sair, medo de ir a um shopping, medo de ir a uma pracinha. Tem gente que tem medo de gente, medo de uma festa, medo de falar em público, pavor. E até medo de conversar com outras pessoas. Coisas que para a maioria aqui tão comuns, né? Mas tem gente que tem medo. Outros têm medo até de animais, como gatos, cachorros, aranha, barata, cobra, etc. E às vezes o medo é ilógico. Claro, medo de uma cobra, medo de rato, né? Tem até uma lógica, mas existem tipos de medo que são ilógicos. Por exemplo, tem muitos que têm medo de ficar desempregado estando empregado. Tem medo do divórcio estando casado. E às vezes bem casado para a glória de Deus. Tem pavor em ficar doente tendo saúde. Aquela neurose é coisa fora do comum. Medo da morte estando cheio de vida. Medo do futuro estando no presente. Medo da velhice, quem não tem? Estando jovem, às vezes 20 anos, está pensando na velhice, eu tenho pavor da... Rapaz, curte a juventude. Medo, medo, medo e medo. Na verdade, existem listas e mais listas das mais variadas, imagináveis e inimagináveis sobre medo. Porém, eu andei pesquisando as listas de fobias, eu não encontrei uma ou algum nome de alguém que tivesse fobia ou medo de pecar. Não tem. Medo de pecar. Ninguém que tivesse medo de adulterar. Ninguém que tivesse medo de mentir. Ninguém que tivesse medo de ver pornografia, invejar, fofocar, xingar. Não há um termo para isso. Não existe, por exemplo, adulterofobia. Não existe. Fofocofobia. Não. E muito menos a invejofobia. Não tem. Não existe a pornofobia e muito menos a mentirofobia. Pessoas que têm pavor. Não! Porque a mentira se tornou tão comum que é comum, ninguém tem medo. Infelizmente. Por outro lado, a homofobia é bem conhecida em nossos dias. No entanto, homofobia atualmente não é um medo exagerado de cometer pecados homossexuais, mas o crime em fazer discurso de ódio, incitar a hostilidade ou a violência contra a comunidade LGBT. E eu concordo plenamente que isso é crime. Agredir, incitar hostilidade, discurso de ódio. Agora, graças a Deus, queridos, que não é crime dizer que a prática homossexual é pecado. Por enquanto ainda não é crime. Você pode dizer que é pecado. Assim como o adultério é pecado, juntamente com a fornicação. Pecado. Pecado. Isso porque sexo fora do casamento, segundo a Bíblia, é pecado. Sexo com pessoas do mesmo sexo é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. Ausência de sexo no casamento é pecado. Então, continuando a lista das fobias, não encontrei ninguém que tivesse medo de negar Cristo. Uma fobia, né, nesse sentido, ou medo de entristecer o Espírito Santo. Não encontrei ninguém que tivesse medo de desagradar a Deus. Não existe nessa lista de fobias. Porém, existe um medo que tem apavorado a muitos. Muitos. Medo do inferno. Medo do juízo final. Medo da condenação eterna. E Jesus falou muito sobre isso, queridos. O tema, não vou dizer que era predileto, mas quem ama fala a verdade. Jesus falou muito sobre o inferno. Por exemplo, lá em Mateus 11, 21 a 24, ele disse o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma
tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, amados, o dia do juízo, conforme o Senhor Jesus ensinou aqui, é aquela ocasião futura que vai marcar o final do tempo presente, em que Deus vai julgar com rigor os pecadores impenitentes que não se arrependeram de seus pecados. Haverá um dia de juízo. Grande e terrível será esse dia. Por natureza, como seres humanos que somos, tememos esse dia. Tememos. Temos receio. Eu acho que todo cristão saudável, de vez em quando, para pensar um pouco sobre isso. Para pensar. Isso porque Deus é justo. Não é? Deus é santo. 3 vezes santos. Ao passo que nós somos injustos e culpados. Olha que diferença. Deus é perfeito. E nós já nascemos com defeito de fabricação. Não por conta de Deus ter nos feito assim, mas por causa do pecado original, da nossa natureza pecaminosa. Sendo assim, a morte e o inferno são coisas que geralmente vêm à nossa mente quando pensamos em Deus. É por isso que muitos se tornam ateus. Eu não quero pensar em Deus, não quero pensar em inferno, morte, juízo, nada. Só que não é porque a pessoa não crê que deixa de existir o que a Bíblia falou e o que Jesus ensinou. Portanto, vamos ler novamente 1 João 4,18. Deixa a Bíblia aberta. João diz, inspirado pelo Espírito Santo: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridos, interessante, só nesse versículo 18 aqui, o medo, no grego, fobia, é mencionado 4 vezes, só em um versículo. E se você ler o versículo anterior, vai descobrir que o medo aqui é medo do juízo final, medo do inferno, medo da condenação eterna. Eu vou ler para você o versículo 17. Nisto é perfeito o amor para convosco, ou para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Amados, adefobia, a palavra Hades, no grego, inferno, e fobia, é o nome oficial para aqueles que têm um medo mórbido do inferno ou do juízo eterno. Existem pessoas em nossas igrejas que ficam apavoradas, desesperadas, só em pensar no inferno ou no juízo final. Pessoas que não dormem direito. Pessoas angustiadas, apavoradas, desesperadas. Pessoas que ficam apavoradas só em pensar no grande trono branco que aponta lá em Apocalipse. E eu vou ler Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Texto esse que tira o sono de muita gente. Mas está na palavra. Você quer ler a palavra? Amém. Está na palavra. Eu vou ler. O apóstolo João, o mesmo que escreveu a epístola, escreveu o Apocalipse, ele disse assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que texto, queridos. Que texto impactante. Para mexer um pouco com a nossa estrutura. Num domingo lindo desse, de Santa Ceia. Porém, é claro que nem todos têm esse tipo de medo que eu estou mencionando aqui. Nem todos têm medo do inferno. Mesmo vivendo uma vida detestável para Deus.
A ênfase é, não, Deus é amor. E João aqui nessa carta, nesse texto que nós lemos, ele falou muito sobre o amor. Se eu não me engano, são 12 vezes só a palavra amor, ame, amar. Depois, marca aí o que ele falou de amor. Na verdade, muitos nem creem que o inferno exista. Muitos chegam a zombar, ridicularizar daqueles que creem no inferno real, no inferno literal, no inferno eterno. Porém, quem zomba do inferno, zomba de Jesus. Sabia? Quem zomba do inferno, zomba de Jesus. Quem ridiculariza o inferno, ridiculariza a pessoa de Jesus que falou mais de inferno do que de céu. Muito mais de inferno do que de céu, queridos. Agora, como vencer o medo do inferno? Como vencer esse pavor? Como vencer? O texto que lemos no início nos dá pelo menos 3 respostas. Primeiro, vencemos o medo do inferno permanecendo no amor e no temor a Deus. Versículo 16 e 17 mais uma vez. Na NVT, nova versão transformadora, eu gosto dela. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. João faz 2 afirmações interessantes. Primeiro, ele afirma o quanto, ou ele sabia o quanto Deus o amava. Ele tinha essa convicção, o quanto Deus o amava. E segundo, ele confiava no amor de Deus. E eu te pergunto nessa manhã, você sabe o quanto Deus te ama? Você confia realmente no pleno amor de Deus? Você tem ideia do quanto Deus te amou? Eis a questão. Irmãos, Deus nos amou ao ponto de enviar seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Amém. O versículo 14 aí, mesmo desse capítulo, diz que o Pai enviou seu filho para ser salvador do mundo. Ou seja, para ser o nosso salvador pessoal, quando o recebemos de coração. E mais, ele nos mandou, ou nos amou, ao ponto de nos dar o seu Espírito Santo para habitar em nós. Como diz o versículo 13 aí. E a última mensagem sobre essa epístola foi Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. E o versículo 17 diz que à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Ou seja, simplificando, desenhando, como diz o ditado, quanto mais perto de Deus estivermos, mais perfeito se torna o nosso amor por Ele e pelos outros. E quanto mais perfeito for o nosso amor por Deus, mais confiantes estaremos em relação ao julgamento final. Não teremos pavor, desespero. Quanto mais amamos a Jesus, menos medo teremos da condenação eterna. Agora, o que significa permanecer em Deus? Permanecer em Deus é o mesmo que permanecer em Cristo. E permanecer em Cristo é o mesmo que permanecer na sua palavra. Queridos, quando guardamos a palavra de Cristo em nosso coração, o amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós diariamente. Nós vamos sendo moldados à imagem de Deus. 1 João 2, 4 e 5 diz, aquele que diz, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, e não guarda seus mandamentos, ele diz, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, então o mandamento é a sua palavra. O amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, quanto mais nos aplicamos à leitura da palavra, mais próximos estamos de Deus. Quanto mais nos aplicamos
à oração, ao jejum, à leitura da palavra, mais firmados estamos em Cristo. Quanto mais próximos estamos de Deus, menos medo temos do inferno. Agora, não tem como negar que quanto mais longe estivermos de Deus, mais apavorados ficaremos em relação ao juízo final. Quanto mais afundada uma pessoa está no pecado, mais desesperada ela fica, ou deveria ficar. Irmãos, uma das maiores angústias de um desviado, daquele que sabe que está longe de Deus, tem plena consciência, é saber que não está preparado para morrer. Isso é angustiante, desesperador. Eu já convivi com desviado, eu sei como é. E a grande verdade é que existem muitos desviados congregando. Muitos desviados congregando. Está na igreja. Sim, mas não ora, não jejua, não lê a palavra, não busca a Deus. Está morto espiritualmente, mas está congregando. Está longe de Deus, mas não deixa de se reunir com os irmãos. Não falta um culto, mas tem medo, ou um medo mórbido, do inferno. Amados, quem vive atormentado com medo da morte e da condenação eterna, demonstra pelo menos duas coisas. Ou está desviado, ou ainda não ama a Deus perfeitamente. É claro que não vamos amar a Deus perfeitamente nunca, mas é um processo. É claro que nunca amaremos a Deus de maneira perfeita, como já disse, mas esse amor pode ser amadurecido, aperfeiçoado dia após dia. Agora, se você tem um medo mórbido do juízo de Deus, é porque tem algo, talvez, em seu passado que o assombre. Algo em seu presente que o perturbe. E algo no futuro que o ameaça. Talvez o seu passado seja negro, sombrio, um pecado trevoso. Pastor, se eu contasse toda a minha história, daria um livro. Um livro. Talvez o seu presente não seja muito diferente do teu passado. O passado passou, mas o presente continua. E os mesmos pecados do passado ainda são praticados no presente. Consequentemente, seu futuro é ameaçador. Entretanto, se você depositar sua plena confiança em Jesus como seu único Senhor e Salvador, o seu libertador, o seu ajudador, o seu intercessor junto ao Pai, você pode ter o seu presente mudado, transformado para a glória de Deus. Se você se arrepender dos seus pecados, do passado, se consertar com Deus no presente, não precisará temer o futuro, o juízo, o inferno. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? Juízo. Porém, queridos, não precisamos temer o julgamento futuro, pois Cristo já foi julgado por nós na cruz. Ele já foi julgado por nós na cruz. Jesus derramou seu precioso sangue para nos comprar de volta para Deus. Portanto, seu passado negro pode ser perdoado e apagado se você se arrepender de seus pecados e se voltar para Deus de todo o teu coração. E o Senhor falará para você: dos seus pecados não me lembrarei mais. Servimos a um Deus que sofre de vez em quando de amnésia. Em João 5, 24, o Senhor Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Confia, deposite toda a tua confiança naquele que morreu a sua morte. Sendo assim, amados, para nós que verdadeiramente cremos em Jesus como Senhor e Salvador, o julgamento não está por vir, mas já aconteceu no passado. Já aconteceu. Alguém já foi condenado em nosso lugar. Nossos pecados já foram julgados na cruz. Quando o Senhor Jesus morreu a nossa morte, o Senhor Jesus disse lá em João 3,18 que quem nele crê, se referindo a si mesmo, não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, amados, quando temos comunhão com Deus, o Pai, e com seu Filho, Jesus Cristo, quando permanecemos no Filho e no Pai, e quando Deus habita em nós, e nós nele, então temos plena confiança de que não seremos condenados no dia do julgamento. Você crê nisso? Em segundo lugar, vencemos o medo do juízo ao crermos que Jesus nos amou primeiro. Vencemos o medo do juízo final ao crer que Jesus nos amou primeiro. Versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus, querido, existiu primeiro. E todo verdadeiro amor é uma resposta simples à iniciativa divina. Iniciativa divina. Só podemos amar a Deus ou ao próximo por causa do prévio amor de Deus por nós. Romanos 5, 10, olha o que diz. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amados, se Deus nos amou quando ainda éramos inimigos dele, quando vivíamos em desobediência, quanto mais agora que somos seus filhos. Tem filhos de Deus aí? Amém. Glória a Deus. Filhos. Filhos. Efésios 2, 4 a 6, na NVT, diz assim, ó, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém. Amados, Deus deseja que seus filhos vivam em um ambiente de amor. Um ambiente de amor e não de medo e tormento. Se estivermos em Cristo, não precisamos temer nem a morte, e muito menos o juízo final. Se tem alguém que tinha desespero em relação à morte, era eu. Pavor. Pavor. Só em pensar antes de me converter. Mas quando Jesus entrou no meu coração, eu perdi o medo da morte. Tanto é, eu conversando com o irmão Carlos, às vezes meia-noite, meia, 1h da manhã, estou nos lugares mais escabrosos aí, nas corridas de Uber, como ontem. Morrer é lucro, viver é Cristo. Claro que não vamos facilitar, né? Mas é o trabalho. Então, queridos, se vivemos uma vida de comunhão com Deus, não tememos o diabo, a morte, muito menos o inferno. Romanos 8, 35 e depois 37 e 39, olha o que diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Nos amou primeiro. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Aleluia. Senhor, Amém. Nosso Salvador, aquele que pega em nossas mãos Amém. E nos conduz à glória. Lembram daquela mulher pecadora de Lucas 7, 36 a 50? Pouco tempo eu preguei sobre ela. Aquela mulher, queridos, ela foi convencida pelo Espírito Santo dos seus pecados. Ela sabia que se morresse em seus pecados, enfrentaria inequivocadamente o juízo de Deus. Ela devia estar atormentada por causa da vida detestável que vivia. A Bíblia diz que ela era uma prostituta, vendia seu corpo. Porém, assim que ela soube que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, o que ela fez? Ela encarou. Ela foi aonde Jesus estava. Venceu todas as barreiras. Ela sabia do risco que seria entrar naquela casa. Sabia. Mesmo assim, essa mulher entra. Se joga aos pés de Jesus.
e chora compulsivamente. Chora, 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 chora. Ela chorou tanto, mas chorou tanto, que diz a Bíblia, que as suas lágrimas banharam os pés de Jesus. Ela estava afundada no pecado, queridos, até a alma. Mesmo assim, ela não correu de Jesus, mas correu em direção a Jesus. Amém. E o texto diz que ela trazia em suas mãos um vaso de alabastro com unguento, e em seus olhos o quê? Lágrimas de profundo arrependimento, contrição, desejo de mudança, tristeza pelo pecado. Ela estava afundada no pecado, mas ao mesmo tempo quebrantada, arrependida e decidida a mudar de vida com a ajuda de Jesus. Ela lavou os pés do Senhor com suas lágrimas, ungiu os pés do Senhor com seu perfume. Ela amou Jesus profundamente. Ela foi convencida pelo Espírito Santo de seus muitos pecados. Ela amou Jesus, sabe por quê? Porque Jesus a amou primeiro. Sabia que Jesus amou ela primeiro? Amou, queridos. Sabe por quê? Eu afirmo que Jesus amou aquela mulher primeiro porque em momento algum Jesus a escorraçou. Jesus conhecia ela. Em momento algum Jesus a expulsou. Em momento algum Jesus a criticou. Ou apontou o dedo para ela. Não precisava. Ela já estava consciente. Já estava plenamente consciente. A gente tem que, às vezes, chacoalhar aqueles que estão acomodados no pecado. Mas aqueles que já estão convencidos, já sabem, precisam o quê? De perdão, libertação, ajuda, oração. Irmão, Jesus não precisou falar de seus muitos pecados em detalhes, pois ela já conhecia cada um deles. Mesmo aquela mulher sendo uma pecadora, Jesus deixou que ela beijasse os seus pés. Jesus foi até censurado pelo próprio Simão, lembra? Lá no versículo 39. Quando Simão viu a mulher sentada, prostrada aos pés de Jesus, beijando os seus pés, ele pensou consigo, no pensamento, se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. Ele conhecia bem aquela mulher. Conhecia, sabe-se lá da onde conhecia. Jesus sabia muito bem, queridos, quem era aquela mulher. Assim como sabe perfeitamente quem sou eu e quem é você. Amém. Jesus conhece cada um dos nossos pecados. Ele sabe cada uma de nossas fraquezas. Ele conhece cada uma das nossas lutas e tribulações e tentações que enfrentamos no dia a dia. Agora, será que vamos fazer como aquela mulher que se jogou aos pés de Jesus com lágrimas nos olhos e arrependimento no coração? Será? Ou será que esse vai ser mais um culto, ou mais uma palavra que você ouviu, entrou no ouvido, saiu no outro e deixa a vida me levar? Meu irmão, não deixa a vida te levar não, porque ela vai te levar para o inferno. E o inferno é real. Jesus falou do inferno. Mas você não precisa ir para o inferno, porque Jesus morreu a sua morte, para que você tenha a vida dele. Glória a Deus, obrigado. Irmãos, o que mais aquela mulher queria, essa pecadora, era o perdão, a aceitação e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela sabia que era uma pecadora indigna. Ela sabia que sem Jesus estava condenada. Ela simplesmente chorou por seus pecados e amou com todo o seu coração. E Jesus disse então para ela, Lucas 7, 47 e 48, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados que te são perdoados. Para a mulher adúltera de João 8, Jesus diz, vá e não peque mais. Essa aqui não precisou nem dizer, ela já estava convertida. Porque, a pessoa pode interpretar, não, Jesus aqui falou, teus pecados estão perdoados, mas continua pecando, porque depois você vai ser perdoado de novo. Não, vai e não peque mais. Abandone. Então, assim como aquela mulher, querido, precisamos amar mais a Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro a morrer na cruz em nosso lugar. Ele nos amou primeiro ao sofrer os tormentos do inferno na cruz por causa de nós. Isso por quê? Para pensar. O inferno, ele é descrito na Bíblia como um lugar de sofrimento extremo. É um lugar de sede intensa. É um lugar de escuridão. É um lugar de solidão.
de abandono. Jesus falou muitas vezes, é um lugar de choro e ranger de dentes. Não é apelo emocional, pastoral. Não foi pastor que inventou essa história do inferno para botar medo em crente. Então é um lugar terrível. E tudo isso Jesus sofreu na cruz. Tudo isso Jesus sofreu na cruz. Na cruz ele teve sede. Na cruz ele foi moído por nossos pecados. Ele foi abandonado pelo Pai temporariamente. Na cruz ele enfrentou a escuridão, as trevas, do meio-dia às 3 da tarde. Ele enfrentou tudo isso por você e por mim. Sendo assim, ele nos amou primeiro ao escolher os escravos. Ele escolheu os escravos. Agora, será que o amamos como ele merece ser amado? Nós o amamos, afirmou João. Será que realmente nós o amamos? Terceiro, queridos, estou concluindo já. Vencemos o medo do juízo quando amamos nossos irmãos de verdade. Versículo 20, diz aí: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Agora, queridos, o apóstolo João faz aí um contraponto. Um contraponto. Só podemos afirmar que amamos a Deus quando amamos nossos irmãos. Só podemos amar a Jesus de verdade quando amamos aquele pelas quais Jesus morreu, diz João. Queridos, é impossível amar o Deus invisível sem amar o irmão que é visível. Eu amo a Deus, você não vê Deus, mas não ama o irmão que você vê? É impossível. Não há amor no plano vertical quando não há amor no plano horizontal. Nosso amor endereçado ao céu, ele é inconsistente se ele não é demonstrado aqui na terra. Com obras, prática, vida. Nosso amor a Deus é uma mentira se ele não puder ser demonstrado ao outro irmão. Sendo assim, queridos, provamos nosso amor a Deus, a quem não vemos, quando amamos aos irmãos a quem vemos. Porém, quando afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas, aí fazendo um relembrete aqui da Epístola de João. Quando afirmamos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas, uma vida detestável, mentimos. 1 João 1,6. Quando declaramos nossa confiança em Deus, mas negamos a divindade de Jesus, mentimos. Como diz 1 João 2, versículo 22 e 23. Quando dissemos em alto e bom som que amamos a Deus, mas ao mesmo tempo odiamos nosso irmão, mentimos também, como está aí no versículo 20, que acabamos de ler. Essas são as 3 mentiras condenadas explicitamente nessa epístola. A mentira moral, doutrinária e mentira social. Por mais que afirmemos que somos cristãos, o nosso pecado habitual, a negação de Cristo e o egoísmo ou o ódio egoísta nos expõem como mentirosos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Somente a santidade, a fé e o amor podem provar a veracidade da nossa alegação ou testificar se aquilo que estamos dizendo é verdade ou mentira. Sendo assim, queridos, amar a Deus a quem não vemos e odiar o irmão a quem vemos é uma contradição de termos. O versículo 18 aí diz que o verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. E lança fora também o ódio. Lança fora o medo e o ódio. E esse ódio aqui descrito é muito mais do que sentimentos. Muito mais do que sentimentos. Ele pode ser demonstrado com atitudes. A indiferença é uma espécie de ódio. A falta de perdão é também uma outra faceta do ódio. A inveja é também uma espécie de ódio. Isso porque, primeiro, os irmãos José o invejaram e depois o odiaram. O egoísmo misturado com a avareza é também uma espécie de ódio. Quando você pensa somente no seu umbigo, quando você vive somente para os seus boletos, para os seus compromissos financeiros, está com isso odiando aos seus irmãos. Explico. Quando você se preocupa somente com suas contas, com suas dívidas, com seus boletos,
não honra a Deus com suas primícias, está com isso sendo incrédulo, avarento, egoísta, desumano. E na prática está odiando seu irmão. Seu irmão na obra missionária, seu irmão na base missionária, internos ali, crente, cheio do Espírito Santo, que depende do amor de outros, com mantimentos. E é teu dinheiro, é teu suor. Amados, ninguém é obrigado, como sempre dissemos, a ofertar. No entanto, todo crente que ama seu irmão a quem vê, oferta, contribui. Contribui. Deus não tinha obrigação alguma de enviar seu único filho para morrer por nós. Tinha? Não. Mesmo assim, ele enviou. Guarde isso. Você não será cobrado pelo seu pastor ao deixar de honrar a Deus com suas primícias. Não vai ser cobrado pelo pastor. Até porque não temos aqui a lista dos inadimplentes, como muitas igrejas têm. Quem dá, quem não dá, quem contribui, quem não contribui. Não temos. Mas você será cobrado por Deus por ter sido mesquinho, avarento e egoísta. Deus, queridos, não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Sendo assim, todo crente que verdadeiramente ama ao seu irmão, a quem vê, honra a Deus a quem não vê. Com dízimos, ofertas, primícias, seja lá qual for o nome que você escolher dar. O que importa é você se doar. Deus não te pede tudo. Te pede o teu melhor, teu coração, teu suor, a tua vida. Cada contribuição que você tira é parte do suor do teu rosto. É parte da tua vida. Você se dedicou ali para conquistar. 1 João 3, 16 e 18. Conhecemos o amor nisto. Olha, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, fechar o coração, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Se o Deus a quem não vemos deu o seu melhor, que era o seu único filho, o que faremos nós em relação aos nossos irmãos a quem vemos? Eu penso, queridos, que esse amor prático nos faz vencer o medo da condenação também. Sabemos que não somos salvos por aquilo que fazemos, mas todo salvo faz. Todo salvo se mobiliza. Todo salvo, ele se move em direção ao próximo, em direção ao Senhor. O apóstolo João conclui esse capítulo dizendo no versículo 21 o seguinte: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E o mandamento aqui está no singular. Isso porque é impossível amar a Deus e não amar seus irmãos. Pois quem ama a Deus de verdade vai amar o seu irmão com qualidade para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos estar orando. Que essa mensagem possa estar mexendo no teu coração. Que você possa estar se humilhando. Nós vamos estar participando da ceia também. Se não entendeu alguma coisa, depois ouça novamente. Está gravada, está no YouTube. Para a glória de Deus. Santo Deus. Entenda, Pai, que a palavra foi dura, mas é a Tua palavra que nos confronta, Senhor. Ela mexe com a nossa estrutura, chacoalha nosso interior. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue nos dando direção, sabedoria para estar expondo a Tua palavra e até tratando de textos que muitas vezes são incomuns no dia a dia, Pai. Ajuda-nos a ir até o fim dessa carta, nos demais livros. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer também todo o medo do inferno. Liberta-nos, Senhor, de todo tipo de medo que é algo doentio, algo danoso. Senhor, medo de falar em público, eu tinha, Pai, mas o Senhor me libertou de novo. O Deison reconheceu agora, Pai, o medo que tem. É difícil, não é fácil estar diante das pessoas. Não é fácil, mas Tu és o Deus que é capaz, que capacita os incapacitados. E eu creio que o Senhor há de usá-lo muito mais.
mais e mais para a tua glória. Assim como demais irmãos aqui, Senhor, que constantemente têm tido oportunidades. Como o irmão Carlos, Senhor, que deu uma palavra esses dias. Como os demais irmãos, Senhor, que constantemente nós temos dado oportunidade, Senhor, para ir vencendo esses medos, Senhor, para a tua glória. Cremos que só o Senhor pode nos libertar, Senhor. Só o Senhor pode nos capacitar, Pai. Só o Senhor pode limpar o nosso coração também, Senhor, de todo pecado, Senhor. Pai, que não digo que haja uma fobia em nosso coração, mas que temamos a Ti, Senhor, ao pensar em pecar. Que não venhamos a olhar para um lado e para o outro, mas olhar para o alto, porque é o Senhor que está de olho em nós, Pai. Guarda-nos, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que tem entristecido ao Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a vivermos, Senhor, vidas plenas, viver para Ti e viver para a glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Perdoa, Senhor, limpa nosso coração nessa manhã, restaura nosso altar, Senhor, lava nossa alma, Pai. Aqueles que estão presos, Senhor, seja na pornografia, Senhor, seja na inveja, seja, Senhor, Pai, tantos outros pecados, Senhor, avareza, egoísmo, que o Senhor venha libertar nessa noite, Senhor. Que não precisemos ir para o inferno, porque o Teu Filho Jesus já sofreu as agrúrias do inferno na cruz do Calvário por nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que cabe a nós estarmos aos pés da cruz, dia após dia, estar aos Seus pés, dependendo de Ti, Senhor. Fica conosco, abençoa, Pai, o nosso domingo, abençoa, Pai, eu te peço nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus.